o Senhor tem feito através da vida dela. Você pode estender sua mão para cá, para a gente estar orando por ela? Senhor, Jesus, nós pedimos, Senhor, para que nessa noite a tua filha, Senhor, seja um canal poderoso de bênção, Senhor, para a nossa vida. Senhor, que o Senhor possa falar conosco poderosamente através dela. Senhor, que o teu Espírito Santo a encha por completo, Senhor, e que ela possa derramar sobre nós aquilo que o Senhor tem derramado na vida dela, Deus. Abençoa, unja, Senhor, com a tua ousadia, Senhor, com o teu poder. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz. Nossa, que desânimo. Estão com frio? Paz? Aleluia, amém. Para mim é uma alegria, um privilégio. Me sinto muito honrada com o convite da Natália do Eloilson para ministrar nessa noite. Eu não esperava. Foi meio inesperado, mas eu agradeço ao Senhor, porque é realmente um privilégio poder compartilhar tudo aquilo que Ele ministra ao meu coração, Ele me desafia. E os dias que antecederam a essa noite, o Senhor ministrou muito até me trazer uma palavra. Então, eu orei muito para que Ele viesse nessa noite. A minha principal oração era que a presença dEle fosse real neste lugar. Amém? Ai, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio, pela graça de compartilhar a tua mensagem, a tua palavra. Que nesta noite, durante esta ministração, não saia nada de mim, mas tudo que sair da minha boca seja direcionado pelo Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que nenhum deles venha sair da mesma forma que entrou. Que eles venham sair daqui impactados com a sua presença, impactados com o seu cuidado e com a sua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertencem a Ti. Não é nada meu, não é nada dos meus irmãos, é tudo do Senhor. Nós rendemos tudo a Ti nessa noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém? Enquanto eu me preparava, para a mensagem, eu comecei a refletir. Na verdade, desde que a Natália me convidou, eu tenho orado ao Senhor. Deus, o que eu tenho que entregar para as pessoas que estarão lá naquela noite? Porque cada um de vocês que está aqui é porque Deus atraiu. Está aqui hoje quem deveria estar. E eu tenho muito temor em subir aqui. Na verdade, eu fugi por muito tempo, mas eu me comprometi com o Senhor a dedicar todos os dias da minha vida a Ele, a não fugir mais. E então é um desafio e eu questionei muito o Senhor, orei muito, falei, Senhor, o que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite? O que o Senhor tem para o coração delas? O que elas precisam ouvir? E foram dias de espera. O Senhor ia ministrando várias coisas na minha vida, mas nenhuma era para essa noite. Falei, Senhor, é isso? Não. É isso? Não. E chegou ontem, eu falei, Senhor, help me, eu preciso de ajuda. Eu tive um tempo com a Alanis na quinta-feira, minha discipulinda, maravilhosa, e eu falei para ela, eu estou me sentindo John Bevere, eu acho que Deus vai me fazer subir ali no altar e vai me entregar ali mesmo. Mas ontem, graças a Deus, Ele me trouxe uma direção. E foi uma direção que me confrontou demais. Eu falei, Senhor, como que eu vou passar isso? Mas eu vou obedecer à voz dEle. E Ele começou Ele me levou a refletir sobre a forma que nós estamos vivendo, as decisões que nós estamos tomando, a forma que nós estamos caminhando. Está tendo algum impacto na história de Deus para essa geração? Gente, vocês estão me vendo ou o notebook está atrapalhando? Está tudo certo? Vocês estão conseguindo me enxergar? Porque eu estou achando ele, então... Vou ficar do ladinho, então. E ele começou a me levar a refletir sobre isso. A gente tem feito parte do mover dele nesses dias, porque
estar na igreja, ou às vezes você não tem frequentado a igreja, mas você tem um anseio no seu coração, e eu creio que há muito mais para ser feito do que nós estamos fazendo agora. Eu creio profundamente nisso. Ontem o Senhor começou a ministrar sobre uma adoração extravagante. Uma adoração onde nada mais importa. E não é só adoração aqui no louvor, enquanto nós estamos aqui na igreja. Mas uma adoração com a nossa vida, do momento que a gente acorda até o nosso deitar. E tudo que nós fizermos tem que ter um impacto eterno. E o que a gente tem feito tem tido impacto eterno? Não sei você, mas se você já sentiu isso, às vezes nós estamos vivendo a estação mais florida da nossa vida. Uma estação super abundante, onde tudo vai bem, né? Só falta os passarinhos lá dos filmes vir cantando aqui para a gente. E está tudo certo, está tudo bem, está tudo alinhado. Tem gente que às vezes fala isso e até pensa, nossa, mas alguma coisa de errado não está certo, né? Está indo tudo tão bem. Mas são estações de Deus na nossa vida. Só que mesmo que tudo vá bem, há um anseio no nosso coração de que falta alguma coisa. Não sei se você já sentiu isso, mas tem. Está tudo indo bem, mas chega lá no final do dia você pensa, puxa, está tudo ótimo, está tudo lindo, mas falta alguma coisa, tem algum anseio da nossa alma. E lá em Eclesiastes 3:11, diz que Deus pôs no homem o anseio pela eternidade. Às vezes, pode estar indo tudo bem, mas a nossa alma anseia, nós ansiamos pela eternidade. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, essa mensagem que o Senhor me direcionou, tem um título, se chama Capacitados para Realizar Aquilo que é Eterno. E falando sobre a eternidade, sobre esse anseio que nós temos pela eternidade, eu separei aqui um pequeno texto do C.S. Lewis, acho que é assim que fala, tá certo? C.S. Lewis, tá certo? Ah, então tá bom. Eu acho que ele é de um livro, mas eu não me recordo aonde eu li. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm propósito de satisfazê-los, mas somente despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho que tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas, e, por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de um tipo de cópia ou eco ou miragem. Então, nós fomos criados para uma eternidade com Ele. Amém? Nós fomos criados para essa eternidade. Nós estamos aqui por um breve momento. A nossa vida aqui é passageira, mas nós fomos criados para a eternidade. E será que nós temos vivido como alguém que vai para a eternidade? Ou a gente tem focado as nossas decisões, os nossos pensamentos nas coisas terrenas? Isso me confrontou demais, porque as minhas atitudes, as minhas decisões, qual é a real motivação delas? Será que é a eternidade ou é os prazeres atuais? E refletindo isso em cima disso, eu enumerei 5 coisas que nós precisamos fazer para nos capacitar a realizar aquilo que é eterno. E a primeira de todas, e que parece uma coisa tão fácil, porque a gente fala muito, né, é amar a Deus. A gente fala muito que ama a Deus, né? E eu quero dar uma boa notícia para vocês. O amor dele não depende do nosso amor. E nós temos que ser gratos por isso. Porque eu quero que você reflita. Imagina se ele correspondesse ao seu amor da maneira que você ama ele. Já parou para pensar? O quão falho seria? Graças a Deus que ele nos ama incondicionalmente. E nós nunca vamos consegui-lo
amar da forma que Ele merece. Mas a forma que você tem vivido, tem demonstrado o amor para o Senhor? Se Ele, por um dia sequer, demonstrasse o amor dEle da forma que você demonstra para Ele, como seria esse dia? E o amor, ele é além de um sentimento, ele é uma decisão. Quando nós amamos, nós nos dedicamos por inteiro, não é verdade? Nós queremos fazer tudo que tem de melhor, queremos dar tudo que tem de melhor. Né? Quem é casado aqui sabe, quem é mãe também sabe, você quer dar o melhor para o seu filho. Nem todo dia seu filho te obedece, mas você deixa de amar ele? Não. Nem todo dia o meu marido acorda lindo todos os dias, mas eu acredito que eu não acorde, mas ele decide me amar todos os dias. Não é verdade? Quando a gente ama, a gente cuida, a gente tem um zelo para demonstrar esse amor, para cuidar. Por mais que a gente esteja bravo, a gente vai continuar fazendo as coisas. Não é mesmo? A gente quer ver a pessoa... Olha, quem é esposa, cuida do seu marido, amém? Hoje, se vocês verem meu marido com a blusa dele amassada, não é minha culpa, eu cuido dele, tá? Eu quero deixar bem claro que eu estou falando sobre amor, sobre cuidado aqui, mas não é minha culpa, tá, gente? Eu me esforço para ser uma boa esposa. E, então, a Bíblia nos diz sobre isso, sobre amar o Senhor. A gente já vai ler a Bíblia, tá, pessoal? Eu vou citar uns versículos aqui rapidamente, porque tem muitos, mas em alguns pontos específicos a gente vai abrir nossa Bíblia. Lá em Deuteronômio 6,5, que é muito conhecido, diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E lá nos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus diz a mesma coisa. Quando ele é questionado qual é o maior mandamento, o que ele responde? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E nós podemos pedir para Ele nos ajudar a amá-lo, a corresponder o seu amor. Nunca vai ser pleno da forma que Ele nos ama, mas a gente pode corresponder, a gente pode melhorar, a gente pode crescer nisso, amá-lo mais e mais a cada dia. E para nos capacitar, nós também precisamos conhecer o nosso propósito. Esse é o segundo ponto. Deus, Ele te conheceu antes mesmo de você nascer. Você foi perfeitamente planejado e sonhado por Ele. E, às vezes, você não se olha assim, mas Ele te fez com dons e talentos únicos. E eu quero que você abra sua Bíblia lá comigo, em Salmos 139, dos versículos 13 ao 16. Vou ler com vocês. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, você foi criado de forma especial. E eu quero te dizer que você não foi criado para se encaixar. Você foi criado para se destacar. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Você não precisa tentar se encaixar em padrões, em situações, em lugares. Você foi criado para se destacar. Você tem uma essência. Amém? Porque também, vamos ler lá em Jeremias 29:11, que ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Hoje, você tem acesso à presença do Pai.
Peça a Ele, Ele vai te responder. Você foi criado com um propósito. Quem sabe agora você não tenha muita clareza de qual seja esse propósito. Mas Deus, Ele tem sonhos lindos para você. Ele tem sonhos lindos para mim. E não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Só isso nos preenche. E em Jeremias mesmo, o Senhor diz: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Ele revela a nós os segredos do seu coração. A gente tem livre acesso à presença do Pai. Amém? Você tem um propósito. Deus, Ele te criou. Você não é um acontecimento cósmico. Né? O Senhor, Ele teceu você. Amém? Vocês podem falar com mais amém, né? Vocês podem interagir mais. E para nos mover dentro do nosso propósito, o que nós precisamos? Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos ser direcionados por Deus. Porque se a gente não for direcionado por Deus, a gente não sabe para onde a gente vai, não é mesmo? Ele tem um destino para nós, mas esse destino a gente só conhece nos relacionando com Ele. Eu acho que um dos maiores desafios da atualidade é calar as vozes das pessoas que estão ao nosso redor. Não sei vocês, mas eu ando tendo umas experiências, porque Deus, Ele me deu uma direção em relação a uma coisa, e foi muito difícil, eu andei em desobediência alguns dias, porque foi muito difícil tomar essa decisão. E eu falei, não, Senhor, foi no momento mais improvável para eu tomar. Essa decisão eu tomei. E eu tomei essa decisão, falei, foi direção do Senhor. Eu vou seguir essa direção. E o que é mais difícil é calar as vozes das pessoas ao nosso redor, porque elas querem o nosso bem. Elas têm outro olhar, mas elas não sabem do teu íntimo com o Senhor, do que Ele tem para a sua vida. Elas acham que sabem, mas algumas não sabem, porque a gente tem o costume de analisar tudo com os olhos naturais. E eu tomei essa decisão, segui uma direção do Senhor, e várias pessoas ao redor. Jéssica, mas você tem certeza? E daí começa, vozinha daqui, vozinha dali. E é muito difícil calar as vozes das pessoas ao nosso redor. Porque, às vezes, elas vão contra coisas que o Senhor te direcionou. E eu acho que o mais difícil é calar a nossa voz interna. Por quê? Porque a gente quer fazer aquilo que é confortável, aquilo que nos agrada. Não é mesmo? A gente quer... a nossa voz interior é a nossa maior sabotadora. Eu sempre falo isso, porque ela tenta nos direcionar para algo totalmente diferente que o Senhor tem, porque ela nos desafia. Né? E ser sensível à voz do Espírito Santo depende muito do nosso relacionamento com Ele. Gente, tem como colocar um fundinho? Porque eu estou ouvindo a minha voz. Obrigada, Bru. E reconhecer a voz dele. Olha, se uma pessoa te ligar e falar assim, uma pessoa que você não conhece, te ligar e falar assim, oi, sabe quem é? Você vai saber quem é pela voz? Não. A gente reconhece a voz de quem a gente conhece. E com Deus não vai ser diferente. A gente só vai conhecer a voz dele se nós nos relacionarmos com ele. Não tem como a gente conhecer alguém que a gente não se relaciona, né? Que a gente não tem intimidade. E também a gente vai conhecer a Deus. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Você provavelmente tem alguém que você é muito íntimo. E, às vezes, só com a respirada da pessoa, você sabe se ela está bem, se ela não está bem, se ela está satisfeita, se ela não está insatisfeita. Às vezes, é o sorrisinho dela amarelo, você já sabe. Só pela expressão, você já sabe. E com Deus, não vai ser diferente. À medida que nós crescemos no nosso relacionamento com Ele, a gente conhece o que está no coração dEle, a gente identifica a sua voz e nós seguimos embaixo da sua direção. Amém? Reconhecer a voz de Deus traz clareza
para os nossos passos. Traz clareza para a gente seguir rumo àquilo que Ele tem para a gente. Tem muitos homens e mulheres na Bíblia que tomaram decisões, que seguiram a direção de Deus, independente da circunstância. A circunstância dizia outra coisa, mas a voz de Deus dizia uma. Nós temos vários personagens na Bíblia. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis 12. Temos muitos homens e mulheres na Bíblia. Temos Esther, que passou por um momento tão difícil, né, mas ela seguiu a direção de Deus. Temos Moisés, né? Ele podia pensar assim, meu Deus, colocar esse cajado. Como assim o mar vai se abrir? Foi Moisés, né, gente? Eu não estou errada. Teve gente que me olhou assim, ó. Moisés. Ele podia ter visto aos olhos naturais e não feito aquilo, não é verdade? Mas ele seguiu a direção de Deus. E tem Abraão. Lá em Gênesis 12 diz que Deus ele chama Abraão, era Abraão ainda, e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos, né? Deus ele não falou mais nada, ele não deu mais nenhuma direção. Ele falou: saia da tua terra. Se fosse você, o que você faria? Se você não tivesse conhecimento de quem Deus é na sua vida, você iria? Você sairia da sua terra, iria para algo que é tão improvável? E a gente tem que seguir a direção de Deus. A gente tem que seguir a direção de Deus, independente das circunstâncias. Eu tenho um breve testemunho sobre isso. Como eu disse, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Uma decisão que o Senhor já tinha me direcionado lá em março. E eu fui um pouquinho teimosa. Falei: ai, Senhor, olhei para as circunstâncias. E aconteceram algumas coisas. A partir do dia 1º de abril, era para ser em março, 1º de abril, aconteceram algumas coisas. E o Senhor, ele foi muito claro comigo que aquelas coisas estavam acontecendo. Não porque Ele não me ama, mas porque eu fui desobediente. A direção que Ele tinha me dado, eu estava colhendo os frutos da minha desobediência. E prontamente, assim, depois de alguns dias Ele ministrando isso, eu falei: não, Deus, não tem como eu viver fora da sua direção. Porque se eu viver, não que o Senhor não fosse mais me abençoar, mas quando a gente está fora da direção do Senhor, afeta alguns sinais. É a nossa saúde. Não estou falando que tem que ser assim com todos, eu estou falando do meu caso. Mas afeta a saúde mental. E aonde você está, você não prospera mais. Quando você está fora do que Deus tem para você, você não prospera mais. Quando você insiste em algo que Deus não insiste, isso te esgota. Esgota suas forças. Esgota sua saúde mental. As coisas ao seu redor não prosperam. Eu não falo só financeiramente. Eu falo que você não dá mais frutos. Frutos eternos. E para cumprir o nosso propósito e caminhar embaixo da direção de Deus, não significa que nós não vamos passar por momentos de frustração, de tristeza, de angústia, decepção, injustiça. Infelizmente, nós vivemos em um mundo caído, não é? Vão acontecer essas situações todos os dias. Na nossa célula, quarta-feira, eu comentei que Jesus ele foi
o homem mais injustiçado que já pisou nessa terra. Ele não foi. E ele ainda nos disse para ter bom ânimo. Antes dele, na sua despedida lá com os discípulos, ele ainda disse: no mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sabia que ele ia morrer e ele estava nos direcionando, ele estava deixando esse encorajamento para nós. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós temos que ter coragem, entender que nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai que cuida de nós. Amém? E é quando nós conhecemos o nosso Pai, desfrutamos desse relacionamento com Ele, por mais que tudo esteja desmoronando, você pode sim ficar triste, você pode sim ficar frustrado, você pode sim ficar angustiado. Tem muitas situações que nós passamos. Mas quando nós estamos nele, naquele momento com Ele, o nosso momento de secreto, é quando nós desfrutamos da paz que excede todo entendimento. A alegria verdadeira. Quando nós estamos na presença dele, nós conseguimos desfrutar disso. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 e 7, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E quando nós caminhamos com Ele, nós frutificamos, e são frutos que apontam para a eternidade. É quando nós prosperamos. É quando nós damos frutos que têm um impacto eterno. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas eu refleti muito, muito mesmo, sobre como eu tenho vivido a minha vida. Como tem sido no meu ambiente de trabalho, como eu tenho sido dentro da minha casa, como eu tenho sido com as pessoas que eu conheço. Eu ando muito de Uber, né, gente? Eles deviam me colocar como cliente VIP, porque eu vou trabalhar e volto todo dia de Uber. E eu acabo conversando com alguns motoristas. Eu gosto de ouvir música, mas tem uns que querem conversar, eu falo amém, né? É uma oportunidade de falar alguma coisa. E essa semana, era um dia que eu não queria conversar, mas o motorista insistiu. Ele viu que eu estava de fone, mesmo assim ele falava. Eu desliguei a música, tirei o fone, pensei, vamos conversar então. E ele compartilhou uma história comigo de um amigo de infância dele, que morreu na semana passada. Ele morreu em casa, sozinho, drogado. Há muitos anos ele vivia daquela forma. Ele ganhou um imóvel do pai dele, que era um policial aposentado, e deu um imóvel para ele e para o irmão. E os dois permitiam que usuários de droga usassem na casa deles, se dessem um pouco para eles. E essa era a vida dele. Ele não trabalhava. E depois que o pai dele morreu, ele parou de ter o alimento em casa. E ficou só nas drogas. E ele falou que o irmão dele, o irmão do que morreu, estava tão drogado que não viu que o irmão estava deitado no sofá há 20 horas morto. Aquilo me gerou um constrangimento. Porque quão raso nós estamos, às vezes. Será que alguém algum dia falou de Jesus para essa pessoa? Será que ele conheceu a verdade? Eu falei até para o motorista falou, ele morreu sem conhecer o propósito dele. Só que o motorista não era cristão também, e ele falou, o propósito, assim, na visão dele, era casar, ter uma família, um emprego. E eu já pensei diferente, falei assim, ele morreu sem conhecer o propósito dele para o Senhor. Ele não conheceu a verdade.
ele não conheceu o caminho, ele não conheceu a vida. E isso me impactou demais, porque eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como tem sido o meu caminhar? Sabe, eu tenho realizado aquilo que toca a eternidade, o que é eterno, ou eu tenho vivido preocupada com os meus dias aqui na Terra? E amar a Deus, conhecer o nosso propósito, buscar um relacionamento de intimidade com Ele, nos capacita a realizar o que é eterno. Nos capacita. Mas não adianta nada sermos capacitados e não agirmos. Nós precisamos agir, nós precisamos sair do raso. A gente tem que parar de viver uma vida no raso. Uma vida onde a gente está mais preocupado com as nossas dores. Quantas vezes na igreja, eu vou usar os meus exemplos, tá, gente? Porque Deus, Ele trabalha nas nossas vidas constantemente. E eu não sou perfeita, amém? Se eu fosse perfeita, eu já estaria no céu, e Deus vai trabalhando. E eu sou grata a Deus, porque eu posso ser uma pessoa mais parecida com Jesus a cada dia. E quantas vezes a gente está tão aflito, preocupado com as nossas questões, com as nossas dores, que a gente não ora por uma pessoa que está do nosso lado. A gente foge de cumprimentar os irmãos no final do culto. A gente está tão cansado que a gente não olha para o lado e entende que o nosso irmão também tem dores. Não é das nossas feridas que sai o poder para curar, não é isso que a gente canta sempre. É muito lindo cantar, mas e viver? A gente tem que parar de se prender. Nós temos nossos processos. Nós temos processos. Processos, às vezes, que parecem eternos. Parece que o dia nunca vai amanhecer, mas ele amanhece. Mas a gente não pode deixar de realizar aquilo que terá impacto eterno por causa dos nossos processos. Depende, tá, gente? Mas, assim, a gente não pode deixar de falar do Evangelho, de pregar, de orar por uma pessoa, de dizer Jesus te ama. A gente... Hoje tem Jesus te ama nos carros, né? Tem essa frase em tudo que é lugar, adesivo, bottom, camiseta. Essa semana você falou para quantas pessoas que Jesus ama ela? Quantas pessoas você orou essa semana? Quantas pessoas você emprestou o seu ouvido? E às vezes, a gente fala sobre muito agir, mas eu quero te dizer e te pedir perdão. Se você foi a pessoa que precisou de um ombro amigo essa semana e não teve ninguém. Que precisou de uma oração essa semana e não teve ninguém para orar por você. Não teve ninguém para estender a mão para você. Para falar, Jesus te ama. Isso traz impacto eterno. É por isso que nós temos que viver. E lá na carta de Paulo, 2 Timóteo 4,2, está escrito: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da onde nos traz segurança. Nós precisamos pedir para fazer parceria com o Senhor, para olhar com os olhos dele para as pessoas. E a gente pode ir muito mais além do que o lugar que nós estamos hoje. Eu não sei se você se sente amado por Deus, mas Ele te ama. Eu não sei, Ele está aqui. A minha principal oração foi para que Ele estivesse aqui. Ele está aqui. Se você não sente a presença dEle, se você não sentiu, que nessa noite você possa sentir a presença do Senhor, um toque especial, porque independente se você sente ou não, Ele está aqui. Mas que nessa noite você possa sentir um toque especial. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos trazer constrangimento da forma que nós estamos vivendo. Constrangimento da forma se nós estamos
vivendo mais com os nossos interesses aqui da terra e não pensando na eternidade. Que haja arrependimento nas nossas vidas. Porque talvez você saia daqui e pense, que nada a ver, eu vou curtir minha vida aqui. Mas você nunca será satisfeito. Porque enquanto nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós nunca seremos satisfeitos. Sempre vai faltar algo. Não importa se você tem um casamento que vai tudo bem, abençoado. Você tem uma esposa ou um marido lindo. Se você tem uma família unida. Não importa se você tem o emprego dos seus sonhos. Não importa se você tem beleza. Não importa se você tem dinheiro. Isso não é o bastante. O nosso anseio, Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. É só nele que somos completos, é só nele que somos cheios. E que nós tomemos essa decisão de deixar o rio fluir, de deixar a vergonha de lado, de deixar o medo de passar vergonha. Que o Senhor derrame sobre você um espírito de intrepidez, espírito de ousadia. Um espírito que vai além. Sabe, um espírito de alguém que vai orar pelas pessoas. Alguém que vai falar do amor de Jesus. Em tempo e fora de tempo. Amém? Que a sua vida venha refletir Jesus. E eu orei muito a Deus. Falei, Senhor, eu não quero subir ali e falar algo que vem de mim. Que o Senhor me direcione em tudo. Porque foi uma palavra que me confrontou. E eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei como é o seu relacionamento com Deus. Mas nessa noite eu creio que Deus ele quer acender a chama do primeiro amor. Ele quer te levar além da onde você está. Ele quer fazer se cumprir em você o propósito pelo qual ele te criou. Como eu disse, ele não te fez para se encaixar. Ele te fez para se destacar. Ele tem um propósito para você. Ele tem um sonho para você. E eu gostaria de orar com aqueles que querem tomar essa decisão de ir além. Aqueles que querem mais de Deus. Não importa o quanto você tenha sido uma bênção, o quanto você tem sido bênção, o quanto você tem cumprido os propósitos de Deus para a sua vida. Mas aqueles que são inconformados. Eu quero orar por aqueles que estão inconformados com a forma que estão vivendo. Essa palavra que veio, inconformados. Aqueles que querem mais. Aqueles que querem voar como águias. Aqueles que querem matar a sua vontade e caminhar debaixo da direção de Deus. Não importando qual seja a circunstância, se ela é favorável ou não, mas que querem caminhar debaixo dessa direção, que querem estar mais sensíveis à voz do Senhor, que querem renovar a sua aliança, o seu compromisso de pregar o Evangelho a toda criatura, e que querem fazer tudo com um impacto eterno. Que essa seja a sua motivação. O Ministério de Louvor vai vir? Vai? Então, pode apagar a luz, Bru, por gentileza. Enquanto toca essa musiquinha ao fundo e o Ministério de Louvor vai entrando, eu quero que você se coloque em pé.
eu quero dizer que não é vergonhoso que você venha aqui na frente. Porque isso não mostra se você é crente ou não. Não. Isso é um compromisso com o Senhor. De viver uma vida com adoração extravagante. Uma vida intencional na presença dEle. Uma vida onde será totalmente rendida ao Senhor. Amém? Se você sentiu que você quer mais de Deus, você sentiu que você ainda está no raso, que você quer mais, que você quer que a sua vida tenha impacto eterno, o seu falar, o seu agir, o seu caminhar, eu te convido a vir aqui para frente, para orarmos juntos e clamarmos para o Senhor revelar os segredos do coração dEle a nós, para Ele nos dar uma direção, um conforto. Amém? Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti eu chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência
Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela tenha um impacto eterno em nossas vidas, Senhor. Que realmente nós possamos viver pela eternidade, Senhor. Que as nossas atitudes almejem a eternidade. Senhor, que não vivamos somente para nós mesmos e somente por essa vida, Pai, mas por uma eternidade. Ela é muito real e viva, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua presença, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nosso meio, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória e louvor a Ti, Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, gente? Quantos foram tocados por Deus, receberam essa palavra, foram abençoados por essa palavra? Obrigado, Jéssica. Uma palavra muito abençoada, que particularmente falou muito ao meu coração, porque isso confronta demais a gente. Realmente, como que a gente tem vivido? Pelo que a gente está vivendo? Por nós mesmos? Sendo que Deus nos chamou por um propósito maior, um propósito eterno. Nossa vida deve ser pela eternidade. E que a gente saia daqui com essa reflexão, gente, mas não somente refletindo, mas agindo com essa palavra que a gente recebeu hoje. Que a gente saia daqui e a gente continue refletindo durante os dias, que a gente, que nós possamos agir conforme essa palavra e que tenhamos uma vida totalmente direcionada para Deus, por Deus, porque é por Ele, para Ele que a gente deve viver. Amém? Obrigado, gente. Foi um culto maravilhoso. Amanhã nós temos o nosso culto de celebração, a partir das 6 horas. Todos estão convidados, venham, tragam um familiar, tragam um amigo, tá bom? Não deixe de sair e dar um aperto de mão, um abraço em quem estiver do seu lado, no mínimo 6 pessoas, está feito o desafio. Então, fale com alguém, cumprimente, beleza, gente? No dia 27, então, a gente tem o nosso próximo culto. Venha, vai ser maravilhoso também, assim como foi esse. Não deixe de vir, traga um amigo, traga um familiar, convide alguém. Está feito o desafio, traga um visitante, traga alguém. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, obrigado por esse culto, obrigado porque o Senhor ministrou nossos corações. E nós te suplicamos, Senhor, que nós possamos praticar essa palavra abençoada que foi falada aqui, Senhor. Nós possamos praticá-la. Que o Senhor nos dê um final de semana abençoado por Ti, Senhor. Que nós possamos andar conforme a Tua vontade, a Tua direção. Que tudo que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Livra-nos de todo mal, de todo acidente, nosso caminho para casa. Nos conduza, nos dê um culto abençoado por Ti amanhã também. Essa é a nossa oração, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe sua vida. Vá com Deus. Não deixe de abraçar alguém.